Olá, começa agora mais um Frente a Frente e eu convido você que me assiste a ter a honra de receber aqui no programa o Padre Manuel Henrique de Melo Santana, que no próximo dia 15 deste mês comemora uma missa de ação de graças, 48 anos da sua ordenação presbiterial. A missa em ação de graças será, repito, dia 15 deste mês, às 6h30 da tarde, na capelinha da residência do Padre Manuel Henrique, com transmissão pelo YouTube. Um dia especial, evidentemente, Padre Manuel Henrique, sem dúvida, diante, dos 48 anos de sacerdócio que o senhor tem, de doação, de amor, de caridade ao próximo. Sobretudo após o Padre Manuel Henrique ter enfrentado e sido internado, né, quando contraiu o vírus da Covid-19. Padre Manuel Henrique, é com muita satisfação que eu iniciei essa entrevista com o senhor e honra também pelo seu histórico de vida, né, que Deus há de assegurar por muitos anos ainda. Eu pergunto qual o seu sentimento hoje, Padre Manuel Henrique, após lutar e vencer a Covid-19. E obrigada por estar aqui conosco. Eu lhe agradeço de voltar ao seu programa e de estar aqui diante de você, diante dos seus telespectadores. Eu agradeço a Deus, como também sou muito grato por ter vencido ao lado de médicos, enfermeiros, enfermeiras e gente amiga, ter vencido a Covid. Graças a Deus, deu para sair dessa. As próximas ficarão com ele. Deus sabe o que é que pode fazer da gente ainda. Muita alegria, Gorete, estar aqui com você. Eu também, Padre Manuel Henrique, e quero aqui agradecer a sua assessoria, aos anjos que estão no seu entorno, não é? Esteja o senhor dormindo, acordado, porque durante todo esse período que o senhor esteve na UTI da Santa Casa, eu recebia quase que diariamente, né, as informações sobre a sua evolução ou não no momento que o senhor estava na UTI, entubado. O que dizer, Padre Manuel Henrique, de uma experiência como essa? Muda a nossa capacidade, essa oportunidade também que se tem de nós mudarmos a nossa forma de ver a vida, o mundo, as pessoas? Realmente muda, Gorete. A gente fica muito mais sensibilizado e sabendo que a vida é esse contato, esse contágio. A vida depende desse contato fiel de algumas pessoas que estão conosco. No meu caso, eu vivo com Jackson e Jeane, são os dois que cuidam de mim. E na minha casa, se não fossem eles, eu não sairia, eu não saberia se estaria ainda por aqui, porque depende muito do dia a dia, de hora em hora, do cuidado constante que eles têm comigo, para comer, para viver, para estudar, para trabalhar, para tudo, enfim. Eu agradeço muito a ele e aos outros que certamente estão conectados comigo. Sobretudo espiritualmente, né, Padre Manuel Henrique, porque as orações, elas foram contínuas, né, nesse período. E acredito que as pessoas que têm o hábito de fazer as suas orações sempre estão a pedir por todos nós. É verdade, Gorete. É claro que a gente sabe quem é quem nessa história. Uhum. Apesar da memória trabalhar muito com esquecimento, eu não me lembro de muita coisa.
Não me Talvez tenha lembro, sido até melhor não ter lembrado, né, Padre Manuel Henrique? Porque é essa verdade, experiência não é fácil para ninguém, né? Com toda a é, não fé me que se lembro de possa ter. UTI, não me lembro de UTI, me lembro de viagem em ambulância ou naqueles carrinhos que levam a Uhum. gente para a sala de cirurgia ou coisa parecida, como foi o caso lá na Santa Casa. É, mas não me lembro de muitos detalhes, nem de datas. Me lembro de algumas pessoas no final do tratamento já. E agradeci, agradeço muitíssimo a eles todos, médicos, enfermeiros, que se encontravam comigo lá e depois também nos encontramos, e eles sempre muito generosos. E eu só posso ficar grato e recebendo todo o carinho deles. Pois é. Padre Manuel Henrique, falemos então sobre essa missa de ação de graças pela passagem também dos seus 48 anos de ordenação presbiterial. O senhor entrou no seminário em 1958 e foi ordenado em 1973 pelo padre, por Dom Adel Machado, na verdade. O que significou essa passagem de rito na sua vida? Olha, o Gorete realmente é uma vida. É uma vida que a gente viveu, que eu vivi. Tive condições de celebrar os 25 anos de padre na Catedral, aqui em Maceió ainda, com meus colegas todos, padres da comissão regional do clero. Naquele tempo eu era o presidente da comissão. Tive a alegria de presidir os dois primeiros encontros nacionais de padres pela CNBB. Naquele tempo era em Itaici. Então, tudo isso conta. E é verdade que era outro tempo. Era o tempo ainda que a gente curtia chegar perto e vivenciar as ondas benéficas, bonitas do Concílio do Vaticano II. Para mim foi muito marcante no início chegar perto do Concílio do Vaticano II, que aconteceu de 62 até 65. Então, isso aí foi o primeiro momento da minha vida. Depois, um outro momento, foi a vida de paróquia. A minha primeira paróquia foi Viçosa, depois Cajueiro, Pilar, Ponta Verde e a paróquia de Tabuleiro Novo, A onde eu mais passei, recente, a do é mais Tabuleiro Novo. recente, Uhum. Tabuleiro Novo. Foi pouco tempo, porque logo em seguida eu fiquei doente e tive que sair. Hoje eu estou sem paróquia, apesar de estar acompanhando tudo na diocese. Do Antônio está junto nessa hora. A arquidiocese tem pago a minha mensalidade de plano de saúde, isso eles fizeram. Ainda estou ligado ao SESMAC, porque lá eu fiz o doutorado também, tinha feito o mestrado antes, e o doutorado que fiz na França, em Grenoble, escolhido por eles, pela direção do SESMAC. Fomos eu, Jorge Vieira e Luiz Cunha. Então fomos nós três para a França, para a região de Grenoble, perto de Lyon. E depois eu fiz o doutorado na Católica de Minas Gerais, sobre Igreja Popular. E foi um trabalho que eu tenho a publicação feita, e atualmente estou me preparando para lançar, atualizado, um novo livro. É novo porque ele vai modificando muita coisa. Foi o livro do mestrado feito na Unicap,
na Católica de Pernambuco, e tem muita coisa nova depois daquele tempo que eu estudei e preparei esse livro. Ainda hoje, lendo, eu acho que valeu a pena e vale a pena quem não conheceu, quem não conhece, adquiri-lo. Ele vai ser lançado nesses dias. Eu avisarei a você Uhum. para que possa divulgar e participar e receber também um volume desse livro, que vai ser editado pela editora do SESMAC. Padre Manuel Henrique, este livro é uma edição atualizada, e eu agradeço antecipadamente, do livro do Padre Cícero, não é isso? O que, em termos gerais, o que muda nessa nova edição? Algo que o senhor poderia destacar? Sim, Gorete. Eu já tinha considerado no texto uma reabilitação natural de Padre Cícero junto à igreja do Juazeiro. Eu ia dizer Crato, mas o Crato é a diocese dele. No entanto, essa diocese não é tão fiel a ele. Ainda tem muitos problemas, muitas questões levantadas contra ele. Mas Por exemplo, Padre Manuel Henrique, com que questões em termos seriam essas levantadas contra ele? questões históricas do tempo da vida dele, Uhum. do tempo da hóstia consagrada, que virou sangue quando caiu da boca da Beata Maria de Araújo, numa comunhão que o padre Cícero deu a ela numa primeira sexta-feira do mês. Então, a grande questão do padre Cícero foi essa. Não foi desobediência, não foi falta de fé, pelo contrário. Se é um homem que fez bem à sua terra, basta dizer que ele é o homem do século, no caso do século XX, para o Juazeiro. Ele, na boca do povo, é santo, Uhum. que quando agora eu vou tratar da aproximação do Papa Francisco, da questão dele, acredito que em breve seremos acordados com a notícia da canonização do Padre Cícero. Para mim não há nenhum empecilho, para mim não há nenhum impedimento para isso acontecer. Em breve, de surpresa, como costuma fazer o Papa Francisco, teremos a canonização de Padre Cícero. Que boa notícia, o senhor nos antecipa, Padre Manuel Henrique. Se faz justiça, que é algo que poderia já ter sido obtido antes, não é? É Essa verdade. canonização. Não fossem as questões criadas, mantidas pela Diocese do Crato, que é a diocese dele, talvez ele já fosse santo na igreja. O Papa Francisco canonizou um bispo que foi martirizado por causa da teologia da libertação lá em El Salvador, onde ele foi martirizado, celebrando a missa, recebeu um tiro de alguém que foi mandado de fora e o atingiu e ele morreu. Dom Oscar, Uhum. Dom Oscar Romero. E hoje ele é santo. Apesar de muita gente não querer esse fato, hoje já é mais tranquilo, já não há tanto problema. Mas foi ainda questões vindas do tempo do Papa João Paulo II, que
não aceitou de maneira muito fácil a teologia da libertação, e o nosso querido Dom Oscar Romero. Pois bem, então vamos aguardar, porque estamos bem mais próximos agora de ver a canonização, não é? Eu vou chamar agora, Padre Manuel Henrique, o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o Padre Manuel Henrique de Melo Santana, ele que numa missa de ação de graças este mês, no próximo dia 15, celebra, né, a ordenação presbiterial, 48 anos, não é, de ordenação presbiterial. A missa será realizada às 18h30 na capelinha da residência do Padre Manuel Henrique, com transmissão pelo YouTube. E aqui a gente conversa com o Padre Manuel Henrique, que é um vencedor, um vitorioso, com as bênçãos de Deus, claro, nessa vitória contra a Covid-19, tendo ele passado muito tempo, né, no hospital, inclusive tendo ido à UTI, tendo sido entubado, enfim, está aqui para fazer da sua atividade algo que sempre foi a marca de Padre Manuel Henrique, que é olhar pelos oprimidos. Nesse sentido, Padre Manuel Henrique, o que representou a teologia da libertação no sentido de trazer uma visão crítica sobre a existência das pessoas, não é? A teologia da libertação, apesar de parecer coisa nova, ela é muito antiga. Ela faz parte das raízes fundamentais da fé cristã, do Evangelho, da Bíblia. A teologia da libertação faz parte do eixo da vida cristã. Jesus Cristo foi libertador. Foi a partir dessa história de Jesus Cristo libertador que Leonardo Boff escreveu Jesus Cristo libertador e as confusões começaram a acontecer. Hoje, eu digo, é tranquilo, porque a própria igreja, através dos encontros de Santo Domingo, de Aparecida e de Puebla, a ideia ou a teologia da libertação, ela ganhou raízes, ela faz parte da história da igreja. Não é algo de fora ou de alguns considerados por muitos como rebeldes, pelo contrário, são aqueles que, pelo contrário, deram sua vida. Muitos deles morreram, foram assassinados, foram tirados da vida por conta dessa prática libertária da religião. Dom Oscar Romero foi um deles, e tantos outros. Aqui no Brasil também houve gente que morreu e deu a sua vida. Graças a Deus, eu não tive dificuldade de me aliar à teologia da libertação por conta da prática de evangelho e de paróquia por onde eu passei. Eu vi nascer
Por exemplo, a pastoral da criança. Hoje, ainda hoje, a gente celebra uma semana para fazer doação para a criança. Isso, isso veio da igreja. E foi Dom Paulo Evaristo Arnes que escolheu sua irmã, Zilda Arnes, Que que morreu muito atuante, lá no exatamente. Haiti. Morreu no Haiti. Foi ela que foi a criadora, a incentivadora da pastoral da criança, que hoje tem uma história viva. Cuida do aleitamento materno, cuida da vida das crianças. Eu me lembro, Gorete, no meu tempo de padre, ainda iniciante, eu via o comentário do povo: morreu. Um anjinho. E não era rio. Era uma criança, um ser vivo que morria por conta de um mal que dava nas crianças. Assim que nascessem, elas tinham um problema de saúde e que morriam antes de completar um mês de vida. Graças ao soro caseiro que a igreja trouxe lá de Bangladesh. Foi uma experiência lá do povo pobre de Bangladesh, que veio o soro caseiro, que ainda hoje salva as crianças do Brasil, da América Latina também. Então, foram coisas que eu fui conhecendo e vivenciando. Por isso que eu posso dizer que eu não tenho medo e, para mim, a teologia da libertação faz parte da minha vida de padre. Pois bem, durante as suas atividades, o senhor também sempre teve uma visão da religiosidade sem o preconceito. A gente vive hoje tempos muito conturbados, no sentido de que as religiões se confundem com práticas políticas, enfim. Como o senhor vê hoje essa questão que as religiões não se podem fechar às outras? Isso é uma frase sua, né? Que as religiões não podem se fechar às outras, mas no sentido de uma observação, digamos assim, mais aguçada sobre o papel que tem as religiões nesse sentido de sempre estar na observância das questões políticas. Gorete, a gente se lembra de alguém que bem perto da gente viveu, Dom Helder Câmara, que costumava dizer, quando eu faço alguma coisa de bem para os pobres, eu sou, sei lá, alguém que chama atenção. Mas quando eu digo que isso é evangelho, aí vão dizer que eu sou herege ou político. Dom Helder passou muito por esse sofrimento de ser considerado político quando ele fazia o evangelho vivo, o evangelho cuidando das pessoas. Então a gente tem essa prática dele bem perto de nós, nos ensinando que o evangelho é vida e nos ensina a cuidar bem da vida, independente de religião, independente a sermos críticos de também, que seja. Padre Manuel Henrique, a sermos críticos também da realidade em que vivemos.
Tem muita gente que não é bispo nem padre, e, no entanto, está muito antenado conosco, quando pensam, quando defendem o pobre, quando trabalham pelo direito dos pobres, quando cuidam da inclusão dos pobres. E eu me lembro aqui, e a gente não pode esquecer, do padre Júlio Lancelotti. Foi até processado, quase condenado, pela sua prática de cuidar dos moradores de rua, de quem ele é responsável em São Paulo. Padre Júlio Lancelotti é um exemplo bem claro, bem vivo no meio de nós. E ao lado deles tem muita gente boa, leigos, leigas, homens e mulheres, e até políticos, fazendo um trabalho de teologia da libertação junto aos pobres. Padre Manuel Henrique, como o senhor vê o sincretismo religioso nesse contexto? Olha, o sincretismo, ele é uma coisa muito mais simples do que a gente pode complicar. O sincretismo é algo que trabalha com a semelhança, com aquilo que se parece ou que tem afinidade conosco. O sincretismo religioso faz parte da cultura do povo. O Brasil é sincrético. O Brasil trabalha com a aproximação das religiões e das práticas cristãs de caridade, de libertação do povo. Hoje, a gente fica vendo que as religiões que poderiam ou eram consideradas inimigas ou heréticas estão bem mais próximas de nós. Por exemplo, os negros no Brasil têm muita coisa que é nossa. A dança deles, o cântico, o sentimento deles, a herança que eles guardam dos seus ancestrais, o respeito que eles têm pela vida, é muito nosso. Não tem como nós desprezá-los. Quem não aceitar isso, realmente estará desprezando uma linha humana, humanitária do cristianismo. Viu, Gorete? Então, essa linha de aproximação das religiões é muito grande e ela acontece naturalmente, acontece dignamente, sem ninguém acusar ninguém, sem ninguém ter que excomungar ninguém. Aquele que faz o bem está bem e se sente bem em qualquer religião boa, religião de verdade. Autenticamente, de verdade, não é, Padre Manuel Henrique? Vamos chamar nosso segundo e último intervalo. E já a gente recomeça essa boa conversa. Até já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje tem a honra de receber o padre Manuel Henrique de Melo Santana. Ele que nos fala sobre as ações da igreja, a sua inserção nesse contexto. E aí eu pergunto, padre Manuel Henrique, em tempos, digamos, de crise sanitária institucional que passa o Brasil, pode-se dizer que a religião é um caminho para a vida? Gorete, realmente é. Os homens de bem, os homens de boa vontade, os homens bem intencionados cuidarão da vida com razões próprias da vida, sem criar complicações. Um homem que pensa bem, que tem pensamento ligado à ciência, pensamento ligado à evolução da vida humana, esses poderão fazer muito bem e fazem o bem a todos. Há muitas áreas da ciência, muitas áreas humanas que trabalham pelo bem-estar do ser humano na Terra. Hoje vivemos grandes problemas de queimadas, de vida estragada pela poluição, tudo isso por conta de não sabermos cuidar bem da vida e cuidar bem da terra. É um lado da teologia, o lado da teologia do cuidado, que foi também um trabalho e é um trabalho criado e mantido pelos grandes teólogos da terra ou da própria igreja. Então, hoje, a gente tem que buscar encontrar os caminhos que tragam paz, tragam saúde, tragam política boa, que ajude o homem a viver e a ser feliz na terra, ao lado dos seus. Então é isso que nós precisamos buscar e encontrar. Pois bem, diante da negação, digamos assim, da ciência e da forma que se pode caminhar religiosamente sem preconceitos, isso poderia minimizar, digamos assim, o fato de que centenas de pessoas ainda não conseguem acreditar que a saída para superar a Covid é a vacinação. O que dizer diante dessa incredulidade que afronta o conhecimento científico? Realmente é um absurdo. O Brasil é um país que tem experiência, tem história de vacinação. Quantas doenças crônicas, doenças perdidas aí da história, foram salvas pela vacinação, que no Brasil deu certo, que no Brasil foi alvo de programas de saúde, de programas de educação. Uma delas é a paralisia infantil. Uhum. Uma doença que praticamente seria incurável e no Brasil foi exterminada. E outras coisas mais, a febre amarela e outras questões bem sérias que o Brasil soube dar exemplo, contando, claro, com o apoio do seu povo. O povo é bom e o povo sabe o que é bom para ele. Padre Manuel Henrique, é comum nesses tempos bicudos, né, em que os acirramentos de ânimos em função de escolhas políticas colocam cristãos em guerra, digamos assim. Como devemos encarar essa situação? Porque a religião em si, ela se baseia no amor ao próximo. Como negar essa realidade diante de tanta, digamos assim, de tanta guerra, sobretudo guerra oral? Realmente não dá para conceber, como é que se diz,
salubridade, ou vida saudável, ou vida plausível, viver em guerra contínua. A gente tem exemplos de que a religião ensina o bem. Não foi a religião que ensinou o mal. Pelo contrário, o mal foi aprendido e ensinado por algumas pessoas, lideranças do mundo, é verdade, que ensinaram e preferiram fazer o mal e ensiná-lo e matar muita gente. Ainda hoje, nós celebramos com pesar, com tristeza, a morte dos 6 milhões de judeus que foram mortos pela insanidade mental e política de Hitler e de outros que vieram e estão aí ainda. Então, isso faz parte da nossa história. Infelizmente, nós ainda convivemos com pessoas que não têm bom juízo. É verdade, dá para dizer assim, são pessoas que não são saudáveis. São pessoas que não têm uma sanidade mental, cultural, religiosa perfeita. Então, para eles, realmente, nós não esperamos muito. Aguardamos o tempo em que tudo isso possa melhorar. Pois é, então é importante que todo cristão observe a prática de uma religião ou de quem utiliza a religião, mas que não adota a base da religião, que é o amor ao próximo. Realmente, não dá para a gente juntar no mesmo patamar, no mesmo plano, quem tem programas desumanos e programas humanos. Onde quer que seja um programa humano correto, que trabalhe pelo bem da vida, esse grupo pertence à religião, pertence a Deus, ao Deus da vida, ao Deus de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que deu a sua vida para ver o homem feliz, para ver o homem salvo das suas mazelas, dos seus pecados. Jesus veio para nos tirar do abismo da maldade do coração e da mente também. Então, vamos torcer e trabalhar. Nós temos exemplo de um Papa que veio aqui da Argentina, nossa realidade. Ele que conhece bem o Brasil, conhece bem a teologia da libertação. O Papa Francisco é alguém que pode nos provar, pode nos convencer do bem que aqueles que têm juízo possam fazer em benefício de uma humanidade que busque a paz e encontre na paz os caminhos da felicidade. Nesse entendimento, padre, a gente pode concluir também que, nesse sentido, as religiões não podem se fechar a outras religiões? Não, de jeito nenhum. Religião que é verdadeira, ela é aberta. Ela é aberta para ouvir o outro, ouvir o irmão e até para partilhar do mesmo jeito a vida do irmão. Não há como negar a bondade das religiões quando elas ajudam o ser humano a ser feliz. Não há diferença entre as religiões que estão presentes no mundo de hoje, quando elas cuidam, quando elas tratam, quando elas buscam a felicidade de todos. Pois bem, as diferenças deixam de existir quando o conceito e a prática das religiões estão, digamos assim, equilibradas, não, Padre Manuel Henrique? É verdade. Eu acredito na religião ou no pastoreio
digo pastoreio católico, protestante ou espírita, sei lá. Eu acredito num pastoreio que trabalhe pelo respeito, pelo carinho ao ser humano. Eu acredito num pastoreio dos intelectuais que chamam atenção para o bem da humanidade, para o bem do ser humano. Eu acredito na paz espalhada por aqueles que têm uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de solidariedade, de harmonia com aqueles que estão vivendo momentos difíceis nesse tempo de pandemia. É um tempo que nos chama a atenção para sermos solidários. Não dá para a gente passar sem olhar para o pobre. Os pobres aumentaram em número e em degradação aqui no Brasil. Há muita miséria hoje, há muita fome. E eu Só não espero. enxerga aquele que não quer ver, né? Porque as pessoas estão nas Verdade. ruas, né? Então, eu acho que tudo isso nos chama a mudança de vida. A pandemia, além da doença e da morte, nos trouxe uma visão muito clara da miserabilidade da vida humana, exposta hoje nas ruas, desculpe, exposta nas ruas, quando, sobretudo, se faz a cata, a colheita de alimentos para matar a fome daqueles que estão abandonados no meio da rua. Você está com fome? Vamos arranjar comida. É isso que se aliaram a nós, cantores, artistas e homens de bem, para cuidar da vida, cuidar da saúde e cuidar dos homens e mulheres do nosso tempo. O senhor acredita, como o senhor falou, que a pandemia traz os dois lados, né? Traz o desespero das pessoas com as mortes no país, mas traz também essa possibilidade de a pessoa ver a vida, o seu semelhante, de uma forma crítica, né? Sobre as necessidades básicas que aflige a maioria da população brasileira. É verdade, Gorete. Se há alguma coisa que podemos colher como fruto bom desse tempo, é a questão da solidariedade humana. O que eu tenho visto nos meios de comunicação, no dia a dia, gestos humanitários, de solidariedade, de pensamento em favor do outro, isso é coisa bonita, é coisa que constrói uma humanidade mais saudável, uma humanidade que pode trazer para o amanhã a paz e uma sociedade mais feliz. Certamente, mais feliz. A paz é a condição número 1 para se estabelecer outros sentimentos, não é? Então tem que se trabalhar a paz na vida, no convívio, enfim, em tudo que se pode fazer. Padre Manuel Henrique, estamos no final, infelizmente, desse nosso encontro. Algumas considerações que o senhor queira fazer? Olha, Gorete, eu quero lhe agradecer pela sua lembrança. Eu não me esqueci de você em momento nenhum. Fico sempre olhando os nomes que aparecem nos jornais, noticiário Obrigada. da TV, e lá está você. Além do programa da TV Assembleia, eu fico agradecido a você. E agradeço a todos aqueles que estão ligados em comunhão de fé, de caridade, de amor por mim. Agradeço a oração de todos. Eu não posso me encontrar com todos, mas através deste programa, eu posso dizer a todos eles, muito obrigado. Eu agradeço de todo o coração o que fizeram por mim, o que fazem por mim, a oração que fazem, a ligação comigo e pela minha vida.
Muito obrigado a você, Gorete, e a todos os nossos irmãos. Nós é que agradecemos. Eu, particularmente, estou muito feliz em retomar essas boas conversas, mergulhar na sua sabedoria, Padre Manuel Henrique. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Até lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau. Obrigada a você também por ter nos assistido e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.